Olá, eu estou aqui hoje, uma quinta-feira, hoje é dia 4 de outubro. Estamos em outubro, né? Dia dessa gravação. Estamos aqui para gravar sobre a lição 5 do último trimestre de 2019. O título é Transgredindo o Espírito da Lei. Né? Vamos ter que entender hoje qual é o espírito da lei que estava sendo transgredida naquela época lá de Neemias e Esdras. Né? Santíssimo e poderoso Deus, por favor, abençoe o nosso estudo, para que possamos ser objetivos e principalmente aprender e sermos transformados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o verso de Neemias, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Faltou uma coisa, que Neemias aqui deixou fora no texto: devolver também os filhos e filhas que foram escravizados, né? Certamente isso fez parte, óbvio, né? Muito bem. O que aconteceu naquela época? Né? Isso foi a época pós-exílio de Babilônia. Então muitos não foram levados para a Babilônia, ficaram lá. Não havia um governo decente, não havia uma liderança, não havia empreendedorismo, não havia investimento. Havia o quê? Lamentos, pobreza, né? Incapacidade de tomar iniciativas. E aquelas pessoas empobreceram, não havia comércio, não havia indústria, não se fabricavam coisas, não se reconstruiu sequer o que foi derrubado. Quase nada se fazia, havia um desalento. Então voltou Esdras, primeiro voltou, reconstruiu o templo, né? Com Zorobabel, com Josué, reconstruiu o altar, o templo, e a pobreza continuou. Depois, mais tarde, voltou Esdras, né? E depois, 3 anos depois de Esdras, veio Neemias. Eles reconstruíram o muro, faltava reconstruir a cidade, faltava muita coisa para fazer, né? Faltava reorganizar a produção, né? As plantações, a criação de gado, faltava reorganizar o governo, um monte de coisa. E a pobreza agraçava, ainda para piorar a situação, deu uma seca, bem naquela época, né? Ainda se produz uma seca. Bom, então o povo estava numa situação complicada, né? Muito complicada, e se endividando. O próprio Neemias, que era muito rico, né? Era alto funcionário do governo da Medo-Pérsia, ele era muito rico, passou a emprestar dinheiro, juros muito baixos, né? Ele mesmo emprestou. Isso não era uma coisa errada. Emprestar dinheiro não era uma coisa ilegal, não é? Tinha muita coisa ilegal que fizeram, escravizar, por exemplo. Naquele tempo isso de certa forma era aceito, mas não era essa a vontade de Deus. Escravizar, não, é lógico que não. Bom, porém, foram feitos esses empréstimos para quem? Essa que é a questão. Não foram empréstimos para investimento, foram empréstimos para comprar comida. Essas pessoas, vamos dizer, no dia de hoje, as pessoas já estavam com cartão de crédito no limite, cheque especial no limite. Deviam mais do que tinham, ou seja, estavam insolventes. E precisavam pedir emprestado para comer. Entende? Não era para investir, não era para produzir, não era para enriquecer, não. Era para sobreviver. Essa era a situação deles, situação terrível. Estou olhando aqui para o lado, que vem vindo o galo com as nossas galinhas, então olhando o que eu estou fazendo. Um bicharedo curioso.
eles perderam tudo. Antes mesmo do retorno a Jerusalém, aqueles que estavam em Jerusalém eram paupérrimos, né? Estavam completamente desanimados. Então, o que eles precisavam? Quais foram as principais queixas do povo? Nos falta alimento, nossas famílias são grandes, né? Temos muitas bocas e não estão passando fome, não é? Nós perdemos nossas propriedades, outra queixa, né? Nós estamos endividados, né? Os nossos filhos, nossas filhas foram escravizados pelos nossos patrícios, ou seja, pelos nossos irmãos de fé e irmãos de país, né? Gente, que situação terrível, né? Isso é uma situação complicada. Então Neemias caiu em si, minha nossa, que foi que aconteceu com o povo aqui? Ele não tinha se dado conta do tamanho da tragédia. E isso estava contrário ao espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Que nós nos ajudemos uns aos outros, né? Isso não está escrito na lei, mas esse é o espírito, né? Nós nos ajudemos uns aos outros para que quando alguém empobrecer por algum motivo, ele retorne, né? Ele consiga se reequilibrar de novo, consiga reconquistar a sua independência financeira, né? Isso estava dentro daquelas orientações de a cada 7 anos, de a cada 50 anos, etc. e tal, né? Os perdões, o retorno das terras, das propriedades, etc. Né? Esse era o espírito, estava ali. Então não era para as pessoas ir empobrecendo. E tem um detalhe, né? Depois de um certo limite de empobrecimento, você não se recupera nunca mais, a não ser que alguém te perdoe, ou alguém te ajude, alguém que te reerga, né? Então, doar, né? Perdoar, às vezes é a única solução. Às vezes é a única solução. Eles emprestavam a juros realmente bem baixos, 1% ao mês, né? Isso dá 12,7% ao ano, juro composto. Lá, diz aqui a lição, eu não fui verificar isso, né? Mas diz a lição aqui que os países pagãos ali, os empréstimos de prata eram assim, cobravam juros anuais de 50% para prata, né? E 100% para o trigo. Isso não tem como pagar. Ah, não tem. Isso é agiotagem extrema. Eu duvido que exista um agiota aqui no mundo hoje que cobre tanto assim, né? A não ser a inflação é alta. Mas, aliás, naquele tempo não havia inflação, né? Então esse 1% era real. Bom, gente, a questão aqui, ó, olha só qual é a questão. Emprestar para alguém que está pedindo para comprar comida e que não tem condições, não tem os instrumentos de trabalho, não tem mais terra, não tem mais propriedade, não tem mais nada, que não consegue trabalhar para pagar aquilo que ele pediu emprestado, isso é afundar essa pessoa. Emprestar para essa pessoa ainda cobrar 1% de juro ao mês, afunda mais, né? Ou seja, quando você está precisando para comer, pegar dinheiro do cheque especial hoje, ou do cartão de crédito, etc. Tal, só piora a situação. Você vai conseguir comer, por enquanto, né? Essa foi a situação deles. Estavam nessa situação extrema, né? Ou seja, eles não tinham condições de pegar dinheiro emprestado para produzir, enriquecer e pagar o empréstimo. Não, eles compravam imediatamente comida. Vamos pegar uma situação hoje muito parecida, que não é exemplo para ninguém, mas é uma situação parecida. Os drogados lá da Cracolândia, eles roubam para fazer o quê? Para comprar droga. Em primeiro lugar, droga. Em segundo lugar, algum alimento também, né? Mas eles não têm condições de produzir para se tratar, para sair dessa situação. Eles precisam de ajuda. Eles não podem pagar tratamento, eles não têm condições para nada. Nada. Eles sobrevivem enquanto conseguem roubar.
aqueles judeus ali só sobreviveriam enquanto conseguissem pedir emprestado. Mas chegou um ponto que nem do empréstimo não tinha mais como fazer. Aí foram falar com o Neemias, né? E aí Neemias percebeu, opa, isso aqui é o contrário ao espírito da lei. Não é para escravizar, não é para fazer com que as pessoas empobreçam ad infinito, ou seja, sempre. É para ajudar as pessoas a sair da sua miséria. Esse é o espírito da lei. Ou seja, a solução seriam duas. Primeiro, o perdão das dívidas. Não tem mais como. Segunda, ajudar. Ou seja, em vez de exigir e cobrar as dívidas, ainda dar para que essa pessoa consiga se restabelecer. E isso hoje, na moderna economia, é uma coisa bem frequente, certo? Se vocês prestarem atenção, quantas vezes no Brasil o governo já criou situações, planos, né, para que empresários, etc., pessoas pagassem as dívidas dos impostos a custo baixo. Muitas vezes abrindo mão de uma certa parte, né, renúncia fiscal, acho que chamam isso, muitas vezes não recebendo tudo. Né. Às vezes lojas ou etc. e tal fazem o financiamento de casas, coisa e tal, automóveis, sei lá, fazem um projeto, um plano de liquidação de dívidas ou de refinanciamento, etc., a um preço bem mais baixo. Mas isso é justo? A rigor não é justo, porque aqueles que sempre pagam em dia, que se cuidam muito, esses nunca recebem tal benefício, né? Mas, veja bem, escuta bem. Estou vendo o meu galo branco, está aqui atrás, tá ali ele, muito querido ele é, mas muito bravo. Vocês não vão vir aqui me bicar no pé. A situação dos judeus era a seguinte, hoje, vamos partir de hoje para chegar naquela época lá. Essas pessoas endividadas, que não conseguem mais pagar suas contas, se ficar assim, eles deixam de ser consumidores, né? Isso é um problema. Então muitas vezes vale a pena perdoar uma parte ou perdoar tudo e fazer com que essa pessoa volte ao mercado sendo consumidor, ou seja, comprando bens e serviços, ou seja, alimentando a economia. Isso enriquece a economia. Então muitas vezes o perdão não é uma situação assim em que você está abrindo mão, e sim você está se beneficiando. Está beneficiando da economia. Naqueles tempos, o que poderia acontecer se continuassem explorando o povo? O povo ficaria mais pobre, muitos iam morrer, e nenhum deles se tornaria capaz de ser um produtor, de produzir bens, serviços, de produzir riqueza para a nação. Porque estavam falidos. Gente falida não produz. Está sempre correndo atrás da dívida, pagar, e não consegue, cada vez afunda mais. Então, muitas vezes, a melhor solução é o que Neemias fez aqui. Vamos perdoar todos eles. E, aliás, mais que perdoar, vamos ajudá-los a sair da sua situação. Vamos devolver as terras deles, vamos devolver as casas deles, vamos perdoar as dívidas deles. Vamos devolver os filhos que foram escravizados, vamos devolver tudo. E ainda ajudar, porque eles tinham uma dívida, algo que eles tinham que pagar, que era a conta anual, todos eles juntos tinham que pagar 18 talentos de prata ao rei da Medo-Pérsia, né? 18 talentos de prata, hoje dão, deixa eu ver aqui, anotei em algum lugar, vou ter que achar, aqui, já achei, dão 18 milhões de reais em imposto, mais ou menos, esse é o cálculo, né? Bom, 18 milhões a nação tinha que pagar como imposto ao rei. O rei, no caso ali, era Artaxerxes I. Bom, 18 milhões de reais, é bastante dinheiro, né? Gente, quanto é que os israelitas investiram no Templo de Salomão? Vocês sabem quanto? 600 bilhões de reais, o valor de hoje, né? Ou seja, eles investiram naquela época, não digo que gastaram com o templo, não, o templo foi investimento. Eles investiram 33 mil vezes mais do que era o imposto anual aqui. Como estavam bem naqueles tempos, como ficaram mal nessa época, gente. Não conseguiam pagar 18 milhões de reais, né? Gente,
como empobreceu o povo de Deus, gente. Como empobreceu. Ou seja, como é dramática a consequência da desobediência, da rebeldia. Estavam nessa situação, né? Então Neemias os levou os ricos, os líderes, etc. e tal, que estavam bem, a fazer um juramento, né, sob maldição. Olha, vocês ou devolvem, vão jurar que vão devolver, ou vai acontecer coisa pior para vocês. E iria acontecer mesmo. Isso não era uma ameaça, não. Isso estava errado, né? Isso não era uma ameaça, isso era uma antecipação do que iria acontecer. Acontecer coisa pior em dois sentidos. A nação continuaria empobrecendo. Os ricos de nada ia adiantar o rico ter um crédito para receber e nunca receber o crédito. Então é melhor perdoar o crédito e o fulano aquele começar a trabalhar, se livrar da sua situação de inadimplência, de falência, começar a contribuir, trabalhar, produzir, né? Segunda, Deus ia castigá-los mais uma vez. Já não chegava o castigo do exílio em Babilônia? Então, não corra o risco disso tudo acontecer outra vez. É burrice errar duas vezes do mesmo jeito, né? Bom, concluindo. Neemias deu um exemplo. O exemplo de Neemias aqui. Eu anotei aqui uma frase que me veio à cabeça. Há situações em que não há nem como exigir os direitos justos, né? Neemias abriu mão dos seus direitos. Neemias financiou, pagou os custos do pessoal que trabalhava para ele. Neemias abriu mão dos seus direitos de receber impostos para manutenção do seu cargo como governador. Abriu mão de tudo, ele mesmo se pagou. Ele era rico, mas ali, para ajudar aquele povo, para ajudar aquela nação, ele empobreceu. Ele se doou, né? E isso não quer dizer que lhe faltou. Não lhe faltou nada. Ele simplesmente abriu mão do que era seu direito e isso foi um belo exemplo, seguido por outros. Às vezes, vamos dizer que eu tenha um capital de 100 mil reais, às vezes vale a pena eu abrir mão de 20 mil reais, por exemplo, ou 30 mil reais e ajudar alguém. Esse alguém fazer parte da vida eterna e eu também. Às vezes vale a pena. Neemias, concluindo aqui, Neemias mudou a tendência da nação. A tendência da nação era empobrecer ainda mais, cada vez mais. Porque a situação era tal que dali para frente iam começar a morrer gente, né? Então a tendência foi agora começar a enriquecer. Não que se tornem todos ricos, não. Passaram de devedores, passaram a ser construtores, produtores, passaram a comercializar, né? Ou seja, acabou a tendência da miséria, iniciou a tendência da recuperação. Isso foi Neemias que fez, né? Ele, junto com o grande sacerdote Esdras. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco, para que nós também sejamos como Neemias, como outros, como Daniel, como Moisés. Mas aqui estamos estudando Neemias e Esdras, grandes exemplos de pessoas que foram boas, seguiram a lei, seguiram as instruções do Senhor Deus. Que assim sejamos nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.